E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser sobre intérfase, mitose e meiose. Nós temos um período que estamos crescendo e temos um período de reprodução e depois envelhecemos e morremos. As células também acontecem isso. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Isso nós chamamos de ciclo celular. Vamos tentar entender como é que a população, se a população conhece desse assunto ou não, vamos lá? Então vamos chamar uma enquete sobre o tema. Você acha que nossas células elas aumentam de tamanho ou elas se multiplicam? Se multiplica. Acho que ela deve se multiplicar, não sei. Não, ela tem que se multiplicar. Se aumentar, não pode. Se multiplica. Se multiplicam? Hã? Você concorda com isso? Aham. Elas aumentam ou se multiplicam? Elas aumentam, lógico que aumentam, né? Multiplica. Se multiplicam? E aí, você concorda? Se multiplicam? Se multiplica. Se multiplicam. Por isso que a gente cresce. Eu creio que sim. Aumenta de tamanho, né? Você concorda com ele? Com certeza. Nossas células aumentam de tamanho. Ele cresce pela multiplicação das células. Pela multiplicação, você concorda com ele? Concordo. Viram só, pessoal, como divergem as opiniões sobre esse assunto, que é a reprodução, que é a multiplicação das células, que é o nosso próprio crescimento? Pois é, pegue isso como lição. Bem, agora vamos então aprofundar o nosso assunto sobre o ciclo de vida da célula. Vou mostrar um esqueminha para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a célula em tempo real, tá? Então imagine o seguinte, a célula tem um período que está se dividindo chamado de divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. E tem um período em que ela não está se dividindo, que é chamado de intérfase ou interfase. A interfase contém a maior parte do tempo de vida da célula, enquanto que a divisão celular, um tempo bem menor. Olha isso daqui. Então nós temos aqui o seguinte, a intérfase começa desse ponto e vai girando até esse momento, tá? Esse pequeno intervalo é a divisão celular, que pode ser mitose ou meiose. Então, a intérfase tem um período chamado de G1, tem um outro período chamado de S e tem um terceiro período chamado de G2. O G1 é bem maior que o G2. E a mitose, que é o período de divisão, bem curto, bem pequenininho, onde vai acontecer então, uma célula vai se dividir em duas, por exemplo. Tá? Então veja o ciclo da vida, 1 hora, 5 horas depois, o que aconteceu? A grande parte do tempo está com a intérfase e a menor parte com a divisão celular. Muito bem, e agora nós vamos aprofundar um pouquinho na intérfase. A intérfase, então, é o período de grande atividade metabólica e onde a célula respira e tal. Muito bem, a intérfase se divide em G1, S e G2. O que é o G1? G1 é um intervalo 1. É o primeiro tempo que aparece logo depois da divisão celular. No G1 acontece todos aqueles metabolismos que nós conhecemos. A digestão da célula, a fotossíntese, sei lá, a respiração, fermentação, a atividade metabólica, a atividade vegetativa da célula. No período S, talvez seja o mais importante de todos, porque é no período S de síntese, é no período S onde vai acontecer a duplicação do DNA, onde vão acontecer também síntese de proteínas, onde pode acontecer também a produção do RNA mensageiro. Então, um período de grande atividade metabólica, onde acontece a duplicação do DNA. Grava isso que é importante, duplicação do DNA. O material genético, ele se duplica no período S. Observe essa imagem. A intérfase antes do período S, onde a cromatina ou o material genético ou o DNA está na forma simples, e depois do período S, onde o material genético, o DNA, a cromatina está duplicada. Isso significa dizer que, depois do período S, se formarão cromossomos duplicados. Antes do período S, poderiam se formar cromossomos simples. E aí vem o período G2. O período G2 é um período curto, muito curto mesmo, que vem logo depois do período S e antecede a divisão celular, antecede, por exemplo, a mitose. No G2 acontece, por exemplo, a duplicação dos centríolos e o início da formação do fuso, que é de grande importância, né? Para a divisão celular
ou para separar os cromossomos. E agora eu quero deixar bem claro uma coisa. Durante a intérfase, o núcleo se apresenta íntegro, ele se apresenta completo, com todas aquelas estruturas que nós já vimos. Esse núcleo é chamado de núcleo interfásico, com carioteca, cromatina, o citoplasma nuclear, o nucleolo. Isso tem que estar bem claro, porque durante a divisão celular, grande parte dessas estruturas somem, desaparecem. A cromatina, por exemplo, vai virar cromossomo e o resto some do mapa. Tranquilo? Núcleo interfásico é um núcleo íntegro e durante a divisão celular ele não existe. Vamos agora falar um pouco de mitose. Vamos falar um pouquinho das características dela. A mitose só acontece com células não sexuais, aquelas células que não vão formar gametas, como espermatozoide e óvulo. Nesse tipo de célula, ou seja, nesse tipo de célula não acontece mitose. A mitose também se caracteriza porque uma célula mãe se divide em duas células filhas, cada uma dessas células filhas vai se dividir em mais duas células filhas, cada uma dessas células filhas vai se dividir em mais duas células filhas e assim sucessivamente. Fica claro então que a mitose é a divisão equacional, a divisão que vai aumentar o número de células no organismo. É ela que é responsável pelo nosso crescimento. Te lembra? Nós éramos um ovo, um zigoto, e hoje nós temos o corpo com mais de 10 trilhões de células. Todas elas surgiram desta uma única célula, por mitoses sucessivas. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, que eu vou tentar te mostrar mais ou menos aqui como é que acontece a divisão por etapa única. Olha só, atenção, está aqui uma célula com o seu núcleo, e aí vai sofrendo a divisão através das etapas que eu já vou te mostrar, e ela vai então sofrendo um estrangulamento, estrangulou, e até aqui, né? Ó, esse mecanismo, ó, acontece na realidade, ó. Olha só. E aí vai acontecer que vai haver a regeneração bonitinha, está aqui uma nova célula com seu núcleo, e aqui uma nova célula com seu núcleo, células pequenininhas, e as células agora vão aumentar de tamanho, até que vão se dividir de novo. Legal, né? Vamos então falar um pouquinho das fases da mitose. A mitose se divide em 4 fases, ou 4 etapas. São elas a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Acontecem rapidinho, porque o grande momento da célula é a intérfase. Então a prófase se caracteriza por aumento do volume citoplasmático. Uma outra característica é que a membrana nuclear desaparece. Desaparecimento da carioteca. O nucleolo também some, porque o nucleolo é importante na síntese de proteínas, então não pode haver essa síntese de proteína em grande quantidade, então ele tem que sumir do mapa. E a carioteca também tem que sumir da célula, para que o fuso possa entrar e capturar os cromossomos. Outra característica da prófase é que se inicia a formação dos cromossomos, que vão estar prontos numa outra fase, na fase seguinte. Também é característica da prófase a formação, né, praticamente completa do fuso e a migração dos centríolos para cada polo da célula. Tem 2 centríolos, ficarão 2 centríolos num polo, ficarão 2 centríolos em outro polo, o fuso começa a crescer na direção do centro, enquanto isso a cromatina está virando cromossomo. Tranquilo? Aumento do volume, desaparecimento de estruturas como carioteca e nucleolo, formação do fuso e início da formação dos cromossomos. A próxima fase é a metáfase. A metáfase é uma das fases mais importantes para a ciência, porque é nela que os cientistas estudam os cromossomos, né? Fazem um mapeamento dos cromossomos para saber onde está cada gene. Olha só que interessante. É na metáfase que os cromossomos estão no máximo da sua formação e ganham esse desenho de X, tá? Esse desenho na forma de X. Isso é um desenho característico dos cromossomos de eucariontes. Tudo bem? Daqui a pouco nós vamos ver eles de novo na meiose, tá? Segura eles aí, segura eles aí. Então, as principais características da metáfase são condensação máxima dos cromossomos. Nós podemos dizer que eles estão no máximo da sua condensação, no máximo da sua formação. Estão extremamente visíveis na microscopia. Eles estão localizados no centro da célula. Estão localizados no centro da célula, na região imaginária, né, do equador da célula, formando a placa equatorial. É uma borra de cromossomos no meio da célula. E o fuso acromático,
linhas de proteína, né, fibras de proteína que surgem dos centríolos, estão no máximo da sua formação e estão grudados no cromossomo. Especificamente, numa estrutura chamada cinetocoro, próximo, né, colado no centrômero do cromossômero. Vamos então agora ver a anáfase, que é a terceira fase da divisão celular mitótica. Na anáfase, os fusos, cada um no seu polo, puxam o cromossomo, cada um para o seu lado. Imagina um peixe. Imagina um peixinho onde o peixe está no meio do rio e tem dois pescadores em cada lado do rio. E o peixe come a minhoca dos dois anzóis. E aí cada pescador puxa o mesmo peixe. A tendência é o peixe, então, rasgar no meio. É isso que acontece com o cromossomo.